nós temos um desafio que é imenso, do qual eu tento contribuir, que é entender estas transformações que o Brasil conheceu e que, em grandes medidas, ainda são, digamos, tão um pouco obscuras. Veja, a mente humana ela tem dificuldade de se reposicionar quando as transformações são muito, muito, muito intensas. Ontem, por exemplo, no Teatro Gazeta, eu encontrei dezenas e dezenas de velhos camaradas. Sempre um pouco estes eventos servem para a gente encontrar os veteranos, né, da mesma geração. Oh, você, como está? E aí todo mundo diz, a minha última doença foi essa, a tua última doença foi essa, que encontram com Vescote de veteranos. Mas 2 ou 3 me surpreenderam porque estavam dizendo o seguinte: a São Paulo que elegeu a Irondina, a São Paulo que elegeu a Marta, enfim, a São Paulo onde fizemos a campanha das diretas, esta São Paulo ela ainda existe e não merece um segundo mandato, digamos, por um ano. E eu estava brincando com eles, veja, meus camaradas, essa São Paulo que você está falando já não existe. Porque o Brasil mudou e São Paulo mudou, há uma transformação muito grande. E para a mente humana é muito difícil aferir aquele momento em que o salto de quantidade dá um salto de qualidade. Então, o que eu tento apresentar, fazendo um recorte nesse texto que foi publicado pela Fórum, né? Eu tento destacar as transformações objetivas é uma série, eu vou fazer um novo texto em que eu vou depois sublinhar as subjetivas. Nas objetivas, o meu tema foi o que aconteceu que explica este fenômeno da extrema-direita, ou seja, a extrema-direita, que ela tem uma fração da classe dominante por trás, ou seja, vamos lembrar daqueles que nos acompanham, a classe dominante no Brasil está dividida. A visibilidade da fração paulista que entrou em dissidência com o Bolsonaro é muito maior, porque tem hegemonia nos meios de comunicação. Então, nós não temos uma grande rede de TV como é a Globo, na mesma escala, sendo porta-voz do agronegócio e dos setores financeiros que apoiam o Bolsonaro. Nós temos, eles têm TVs, eles têm a Jovem Pan, mas não é a Fox dos Estados Unidos que sustentou tudo. Então, há uma ilusão de ótica, que é uma assimetria dentro da classe dominante, no acesso à disputa política institucional, ou seja, a fração paulista parece ser a imensa maioria da classe dominante, mas não é. A massa da burguesia... Deu uma congelada, deixa eu ver. Tivemos uma pequena oscilação, aqui não pude passar. Já passou. Então, okay. Pode ser porque começou uma chuva aqui em São Paulo, viu? Nesse momento. Então, há uma ilusão de ótica, eu dizia, Mauro, que é que a assimetria na representação pública, na disputa ideológica das duas alas da classe dominante, de um lado a massa da burguesia, setores mais atrasados, reacionários, anacrônicos, obtusos, alinhados com a extrema-direita, do outro lado, a fração mais industrial, mais moderna, mais concentrada, mais rica, em São Paulo e no Rio de Janeiro, alinhadas com o que podemos chamar a direita tradicional. Isto cria uma ilusão de ótica perigosa. E, por outro lado, nós também não temos... muitas vezes difícil compreender que as classes médias tradicionais, ou seja, os pequenos proprietários, eurodescendentes, herdeiros de imóveis, que tinham uma pequena ou média poupança, que garantiam, desde que seus filhos nasciam, que eles teriam acesso até a universidade, ninguém ia ter que trabalhar antes dos 25, 30 anos. Esse setor, em sua maioria, é o mais ilustrado, é o mais instruído, mas girou para a direita. E para a extrema-direita, está dividida, mas girou uma parcela, por variados fatores, sendo que, na mentalidade destes segmentos mais tradicionais da classe média, o tema da segurança pública virou um tema obsessivo. Virou quase digamos, a vivência do Brasil virou monotemática, o medo do crime organizado. Mas o mais perturbador é que a classe trabalhadora se dividiu. Então, o que eu tento explicar no artigo é como é que é possível que aquilo que nós devemos
definir, caracterizar como os trabalhadores da renda média, que não é o mesmo que classe média, mas foi vulgarizado assim. Não, temos uma nova classe média, porque, usando os critérios dos publicitários que dividem a sociedade pelo consumo, porque fundamentalmente essas empresas de publicidade e de pesquisa surgiram como analistas de mercado, então classificam o Brasil em 5 categorias, A, B, C, D, E, e falam assim, a classe A e B, a classe C. Então, a ideia de que houve um agigantamento da classe C, que é um segmento dos trabalhadores de renda média, são aqueles que estão entre 2,5, 3 e 5, eventualmente uma pequena parcela, 6, 7 salários mínimos, e que passaram a ter um consumo que historicamente era de tal privilégio que era visto como sendo o consumo da classe média, ou seja, era diferente dos realmente muito ricos, mas era diferente da massa imensa, gigantesca massa do povo, que não tinha o consumo de tipo de classe média. Bom, mas, evidentemente, não são a classe média. A classe média continua sendo a histórica classe média dos pequenos negociantes, pequenos empresários, donos de imóveis e o que podemos chamar a classe média urbana da alta escolaridade, que cumpre as funções executivas no setor público ou no setor privado. São os executivos, são os gestores. Mas os trabalhadores de renda média, e nós estamos falando de quem? Quem são os trabalhadores? São esses que estão nessa faixa, grosso modo, entre 3 e 7 salários mínimos, muito concentrados entre 2,5 e 5 salários mínimos, porque o Brasil é pobre, mas tiveram acesso a bens de consumo que, historicamente, nós associamos a um estilo de vida, que é o estilo de vida da classe média. Esses segmentos são os metalúrgicos, são os petroleiros, são os ferroviários, mas também são o funcionalismo público, os professores, os bancários, ou seja, são o que nós podemos chamar os trabalhadores que têm essencialmente uma escolaridade média. Este segmento, historicamente, foi a base social da esquerda no Brasil. A esquerda no Brasil não saiu da marginalidade em 78, 89, com a construção do PT, a retomada dos sindicatos, a fundação da CUT, o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Não surgiu apoiada entre os muito pobres, entre os extremadamente pobres, esse enorme bolsão de miséria que ainda existe, que é menor do que foi há 40 anos atrás, mas são 20 milhões de beneficiados pelo programa de Bolsa Família, que tem critérios muito rigorosos. A pessoa é realmente muito, extremamente pobre para receber o Bolsa Família. Foi nestes trabalhadores de renda média. Este segmento dividiu-se. O bolsonarismo tem raízes hoje. Não há uma grande indústria, não há uma grande escola, não há nenhum espaço social onde os trabalhadores de renda média estão inseridos, inclusive nos bairros em que vivem, no interior de suas famílias, onde não haja adesão ao bolsonarismo. Isto produziu uma enorme surpresa dentro de nós. Eu me lembro há 6, 7, 8 anos atrás, depois de 2016 e do deslocamento do impeachment da Dilma, camaradas que se aproximavam e diziam: você não quer saber o que aconteceu na minha família no último Natal? E eu digo: eu entendo perfeitamente o que aconteceu. Então, o que aconteceu no grupo de WhatsApp da minha família? Até sair do grupo de WhatsApp. Muita gente. Ou seja, nós vimos uma mudança. O Brasil não é mais o mesmo. São Paulo não é mais o mesmo. Por quê? Porque no núcleo dos trabalhadores de renda média, o bolsonarismo criou raízes. Eu tento explicar nesse artigo por quê. Por que foi assim? Então, há fatores objetivos e subjetivos. É complexo. Entre os fatores objetivos, qual é o mais importante? O mais importante é quando a gente pensa o intervalo, Mauro, dos 35 anos que nos separam de 88, que é, digamos, uma data de referência, porque é a aprovação da nova Constituição e, portanto, é o início da estabilidade do regime da democracia eleitoral. O que aconteceu no Brasil, qual é o balanço da democracia liberal, do regime democrático burguês no Brasil? O balanço é que, para manter a estabilidade do regime, e, portanto, eleições regulares, com, em princípio, direito à alternância de poder, foram necessárias fazer concessões e negociações com os trabalhadores do povo que não existiam. Então surgiu uma rede de previdência social que teve uma expansão vertiginosa. Nós temos, no início dos anos 90,
4, 5, 6, 7 milhões de pessoas que são aposentadas e pensionistas. Hoje nós temos quase, eu pus os números, não lembro exatamente, 38 ou 39 milhões de beneficiados. Isto é uma concessão gigantesca no país, porque é desproporcional. Ocorreu uma expansão demográfica. Eu disponibilizo também para os leitores esta evolução fascinante da demografia brasileira, mas é muito além. Portanto, surgiu uma rede de proteção social que é, de longe, a mais importante no país, porque como o piso da Previdência Social está associado à elevação do salário mínimo, há um mecanismo de distribuição de renda que é muito mais poderoso que o Bolsa Família. É, de longe, a política pública mais importante no país para combater a pobreza e a extrema pobreza. E, entretanto, nós temos, evidentemente, são os mais pobres, são a rigor, os miseráveis, que são os maiores beneficiados destes processos, inclusive pela expansão do BPC. Né? Nós temos mais de 6 milhões de pessoas que são beneficiadas pelo BPC e que são essencialmente idosos com mais de 65 anos, que vivem na pobreza e portanto, que não fizeram a contribuição e vivem nas áreas urbanas. Havia aquela excepcionalidade prevista pela Constituição como uma disposição transitória, que era garantir a aposentadoria para os que na vida, digamos, no mundo da ruralidade, estavam na informalidade, que aos 60 anos teriam direito ao benefício de uma aposentadoria de um salário mínimo. O BPC ele estende para regiões urbanas o que tinha sido garantido pela Constituição de 88 para as zonas rurais, e que, inclusive, hoje está ameaçado pela organização dos cadastros e verificação das informações. Enfim, isso é um processo que ainda está em curso, vamos ver como ele evolui. Então, houve transformações no balanço da democracia, que se expandiu a universalidade do acesso ao ensino público. Hoje não é, digamos, um privilégio poder ter acesso ao ensino médio. Era nos anos 80 no Brasil, os setores médios urbanos, sobretudo aqui no eixo do triângulo estratégico do Sudeste, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, às vezes não tem muita percepção disso. Nos anos 80 era excepcional, era minoria, era menos de 50%. Os jovens que aos 15, 16, 17, 18 anos, muitas vezes atrasados, tinham acesso a uma matrícula ao ensino médio, porque eles iam trabalhar diretamente, saíam da 7ª e da 8ª série para o mercado de trabalho. Isso mudou. Mudou o salário mínimo. O salário mínimo ele continua sendo uma vergonha nacional, mas não é mais o que ele era nos anos 80. Ou seja, ele estabelece um piso abaixo do qual é ilegal a manipulação da vulnerabilidade dos que vivem do trabalho. Então, se você pensa em educação, saúde, acesso à casa própria, vacinação, houve uma extensão de políticas sociais que criaram uma rede de proteção que não existia no Brasil, que não é um estado de bem-estar social. Vou repetir, eu não sei se eu já disse, não é um estado de bem-estar social. Não é um estado de bem-estar social no Brasil. Mas é uma rede de assistência, de segurança e de direitos que não havia antes e que, portanto, embora seja precária, é muito valiosa para quem não tinha nada. Mas o que aconteceu com os trabalhadores de renda média? Nesse processo, à medida que o salário médio do trabalho manual, do trabalho de menos escolaridade, do trabalho mais humilde, mais simples, ele evoluía lentamente, mas com viés de alta, o que aconteceu com o salário médio do trabalho, da escolaridade mais elevada, foi, durante mais de 25 anos, estagnação, não saía do lugar, e depois de 2014, 2015, 2016, viés de baixa. Então, isto produziu mudanças importantes na subjetividade. Pela primeira vez, sim. E veja, no Brasil, a primeira vez tem importância, porque nós tivemos esse impulso extraordinário do crescimento entre 1930 e 1980, em que de 10 em 10 anos, o Brasil, em média, duplicava o PIB, embora tivesse taxas de fecundidade feminina também muito elevadas, né? Em 1940, a média de filhos por uma mulher no Brasil era de 6,2, hoje está abaixo de 1,5. Nós temos que vai nos levar a
uma redução da população, provavelmente a partir já de 2040. Né? Claro. Agora, só duas observações, só para reforçar a sua argumentação. Essa questão que você falou, né? Melhorou muito, mas o Brasil está longe de ser um país social-democrata no velho estilo da social-democracia europeia. De ter É importante a gente ter clareza. 67% da população brasileira, gente, ou quase 70%, recebe de 0 a 2 salários mínimos. De 0 a 2. A renda média familiar, renda média mensal familiar no Brasil é R$ 537. É dramática a situação que o país vive ainda, né? Melhorou muito, mas continua sendo dramática, né? É muito pobre, mas a mudança foi dentro do mundo do trabalho. Veja, nós ouvimos durante 10 anos uma certa campanha de propaganda dos governos liderados pelo PT. Surgiu a nova classe média. O Brasil está prosperando, erradicamos a miséria, e tocavam tambor. Na verdade, houve alterações, mas foi dentro do mundo do trabalho, ou seja, aquilo que nós chamamos a distribuição funcional da renda, tecnicamente, ou seja, qual é a proporção da riqueza nacional que é apropriada pelo capital, pelo trabalho e pelo Estado. Existiram variações. Em algum momento ali, em torno de 2011, 2012, 2013, no auge da experiência quase do pleno emprego da gestão, da experiência do lulismo, a renda do trabalho passou os 50%, depois já recuou, evidentemente, mas não houve grandes variações, mas houve variações dentro do mundo do trabalho. Por quê? Porque a extrema pobreza melhorou um pouco de vida, mas os trabalhadores de renda média estagnaram durante um longo período e depois tiveram queda, o que cria um drama, que é... Veja, a expectativa de que uma geração vai viver melhor do que a outra é uma percepção subjetiva que tem enorme impacto em tudo, inclusive na luta política, inclusive na luta eleitoral. Veja, repito, de 30 a 80, grosso modo, até mesmo o início dos anos 90, ninguém tinha muita dúvida. Quem nascia no mundo do trabalho, mesmo que fosse do trabalho manual, as massas que vivem na pobreza, ou nos setores urbanos de trabalhadores de renda média já inseridos nas atividades mais vanguarda da vida econômica e social, ninguém tinha dúvida que seus filhos iam viver melhor do que eles e que eles estavam vivendo melhor do que seus pais. Isto mudou, Mauro. Acabou. Ou seja... A família da minha companheira, o pai é operário da GM, foi operário da GM, está aposentado hoje. Os 3 filhos estudaram, fizeram universidade, hoje ocupam cargos de gestão nas empresas que trabalham e, portanto, tem uma vida e uma qualidade do ponto de vista da cultura infinitamente superior ao acesso que ele teve lá atrás. O quanto nós, jovens de classe média, né, quando eu era bem jovem, era raro andar de táxi, era caro pra cacete andar de táxi, andava pouco. Mas o que acontecia? Você entrava no táxi e o cara começava a falar do quanto ele estava orgulhoso que os filhos dele estavam entrando na faculdade. Assim acabou, acabou. Acabou, Mauro, acabou. Ou seja, hoje o filho do metalúrgico tem plena consciência de que é pouco provável, por mais que ele se esforce no Senai, que ele vá ter um emprego com as garantias que seu pai conquistou, portanto, e ele tampouco quer ser metalúrgico. Não quer. E, portanto, isto... Nem vou falar dos filhos dos professores e das professoras. Os filhos dos professores, nem as mães e os pais querem, pelo amor de Deus, meu filho, faça qualquer coisa na vida, menos ser professor. Portanto, há uma transformação objetiva, material, mensurável, que é que os trabalhadores de renda média acompanharam a dinâmica desse capitalismo periférico e entrou em decadência. Portanto, relativamente, eles perderam o lugar que tinham na sociedade. E a próxima geração que nasce dentro do que é o coração da classe trabalhadora, este é o coração da classe trabalhadora, são a maioria dos sindicalizados, são a maioria daqueles que em algum momento da vida já fez uma greve, e é onde a esquerda, historicamente, tinha sua base social, da esquerda mais moderada até a esquerda mais radical. Neste mundo, há uma divisão, ocorreu uma fratura. O Brasil está fraturado, mas é no mundo da classe trabalhadora onde essa fratura é mais trágica. E vou dizer agora por quê.
e peço muito a vossa atenção, não há nenhuma possibilidade. Quanto possibilidade, Mauro? Nenhuma, zero possibilidade de nós transformarmos a sociedade brasileira se a esquerda não conquistar a hegemonia da classe trabalhadora. Nós não temos... Veja, para ter liderança na sociedade, em primeiro lugar, a esquerda tem que ter hegemonia na classe trabalhadora. Sem a classe trabalhadora, em maioria, apoiando um projeto de mudança da ordem capitalista contemporânea, nós não arrastamos as massas populares. Claro, a classe trabalhadora sozinha tampouco pode mudar o Brasil. Ela precisa um bloco de alianças, mas a primeira aliança é com as amplas massas populares, que são ultra precarizadas, que estão na informalidade ou que têm os piores empregos, que não têm níveis de organização sindical, que vivem em espaços onde ser sindicalista é não só risco de emprego, pode ser risco de vida. Arrastar as massas populares só é possível se há uma clara maioria, sólida maioria, confiante maioria dentro da classe trabalhadora. Nós perdemos isso.